Nós estamos em uma série e nesse domingo o pano de fundo da nossa série tem sido a carta de Paulo aos Efésios. O título é Em Cristo. Efésios é o chão no qual nós temos caminhado. A carta de Paulo aos Efésios é talvez um dos tratados teológicos mais lindos que o Novo Testamento nos apresenta. Paulo é quem escreve, e ele escreve um documento que na nossa Bíblia tem 6 capítulos e que provavelmente foi escrito em torno de 61 a 62 depois de Cristo. Alguns acreditam que Efésios não foi uma carta escrita apenas para a igreja de Éfeso, mas na verdade consiste em uma encíclica, ou seja, uma carta que deveria circular por várias igrejas da região da Ásia Menor. Efésios é uma carta riquíssima no seu conteúdo, fala para nós sobre o plano redentor de Deus, plano esse que encontra o seu clímax na pessoa de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, e plano esse que converge para a formação de um povo. Deus, através de Jesus, formando um povo que não conhece barreiras étnicas, que não conhece barreiras geográficas, um povo que não conhece barreiras de gênero, um povo onde judeus e gentios são um, homens, mulheres, senhores, servos são um, uma família espiritual que tem por nome igreja. Esse é o tema de Efésios. Essa família espiritual, esse povo, essa nova sociedade, esse novo povo, essa nova criação que surgiu, que brotou na história a partir de Jesus Cristo. Em Efésios nós aprendemos sobre a identidade desse povo, por isso o pastor Costa Neto falou sobre em Cristo, eu sou identidade. Fala também sobre a herança desse povo, aquilo que eles possuem ou têm, por isso o pastor Osvio pregou sobre em Cristo, eu tenho, mas também fala sobre o propósito desse povo, e foi o tema que eu ganhei, propósito, e é o tema que eu vou falar, propósito. Em Cristo há propósito. Quero ler com você Efésios capítulo 3, do verso 7 ao 9, para darmos início. Assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 3, do versículo 7 ao 9, eu leio na nova versão transformadora, NVT. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é: você tem um propósito de vida? Você tem um projeto de vida? Você tem algo que tira você toda manhã da cama e faz o sol que nasce ter sentido para você? Você tem algo que dá cor ao teu mundo, mesmo quando o céu está escuro, ou de bronze, ou nublado, como falam. Você tem algo que te arranca do sofá, que te move da tua zona de conforto. Você tem algo que faz o teu coração palpitar, ferver, bater mais forte. Você tem um propósito. Sua vida tem um propósito. Ou você tem apenas sobrevivido? Porque essas são as duas opções ou possibilidades que estão diante de nós: viver ou sobreviver. O que temos escolhido? Interessante porque me deparei essa semana com uma frase, um pregador, Myles Munroe, já falecido, um pregador de Bahamas. Ele certa vez disse: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Escute isso. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é continuar vivendo sem saber por quê. Por que vale a pena? Por que esse dia tem sentido?
Por que esse tempo que eu estou recebendo como dádiva, hoje, agora, tem sentido? Por quê? O que faz isso tudo valer a pena? Não ter um porquê, perder o seu porquê, um dia ter tido porquê e não ter mais. Isso é uma tragédia existencial, porque dinheiro compra carro, dinheiro compra férias, mas não consegue comprar o porquê, um porquê, não consegue adquirir propósito. Sabe, a nossa carreira pode nos proporcionar status, uma posição na sociedade, mas não consegue necessariamente emprestar à nossa vida sentido. E hoje nós estamos navegando nessas águas, nesse campo do sentido, do propósito. Sua vida tem propósito. Propósito faz parte desses anseios que habitam aqui dentro de nós. Nós queremos ter propósito. Nós somos seres humanos, nós buscamos por propósito. Sinal, talvez essa seja a principal diferença entre nós, seres humanos, e os demais seres. Os mamíferos, por exemplo. Compare você com um leão, você com um urso, você com uma onça. Tem uma diferença. Eles querem sobreviver. Se eles tiverem alimento e habitat, se eles tiverem condição de se reproduzir em paz, e se eles conseguirem perpetuar a espécie deles, está ótimo. É isso que eles querem, nada mais. Mas para mim e para você não. Para mim e para você comida não basta. Sinal, tem uma música do Titãs, antiga essa música, que eles falam sobre isso. O poeta diz isso, não é apenas comida. Uma música deles que tem esse título, Comida. Eles falam assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? A gente não quer só comida. A gente não quer só comida. Quer diversão e arte. Porque nós não somos como os demais seres. Nós não queremos apenas sobreviver. Nós queremos viver. Nós queremos algo mais. Nós queremos um sentido. Nós queremos uma direção. Nós queremos, como o Cazuza. Hoje eu estou cheio de poeta, né? Cazuza que falou assim: ideologia, eu quero uma para viver. Não foi assim que ele falou lá na década de 80? Ideologia, eu quero uma para viver. Eu quero algo que apaixona a minha vida. Eu quero um propósito. A história nos fala que Alexandre o Grande, o grande imperador do Império Greco-Macedônico, ele foi um homem que estendeu as fronteiras do seu império até o limite que era possível ou que era impossível. Enfim, conquistou muito, obteve muito, venceu muitas guerras, teve muitas posses, mas a história nos fala que Alexandre o Grande, antes de morrer, ou seja, quando estava próximo já de falecer e de se encaminhar para o seu funeral, ele faz um pedido. Ele pede que ele seja colocado dentro daquele caixão com as mãos para fora. Porque ele queria que todos vissem que, apesar de ter conquistado tudo nesse mundo, ele não iria conseguir levar nada com ele. Na morte ou para a morte, nada conseguimos levar. O que importa é o que ficou, as marcas que deixamos, o legado que construímos. Mais uma vez, propósito. E é por isso que eu estou aqui hoje, para chacoalhar você e perguntar para você: você tem um propósito? Você tem um propósito, porque não dá para a tua vida ser sobre sobreviver. Meu irmão, imagina você no último dia, no dia do juízo, se apresentando a Deus, e aí o Criador olha para você, aí pergunta assim: ô João, o que é que você fez aí da tua vida? O que é que você fez, Antônio, Maria, Marina, o que é que você fez da tua vida? E aí você: bom, Senhor, eu estudei muito, consegui passar na faculdade, me formei, e aí eu fiz um concurso público, fui servidor.
E aí consegui minha estabilidade econômica. Coloquei meus filhos na faculdade, todos se formaram. Eu consegui comprar 2 carros, um apartamento. E todo ano viajava, umas férias bacanas. É isso. Imagina aí. Gente, imagina a cara de Deus, imagina a cara do Criador, olhando para mim, olhando para você, dizendo: eu não acredito que eu te dei tudo isso, chamado vida, existência, e você conseguiu reduzir a isso. Não tem problema no carro, não há problema com férias, não há problema no apartamento, o problema é ser só isso. Foi Benjamim de Israel que diz: a vida é muito curta para a tornarmos pequena. Olha isso, a vida é muito curta para a tornarmos pequena. Não dá, gente. Nós precisamos de um propósito. Minha vida tem que servir um propósito. E aí, quando eu olho para o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, é isso que eu vejo. Eu selecionei especificamente Efésios 3, esse trecho de Efésios, porque nele aparece de maneira explícita que Paulo é um homem que tem propósito, é um homem que sabe por que está aqui, ele tem um porquê. Ele sabe quem o chamou, ou seja, de onde vem o porquê. Ele sabe para quem ele foi chamado, ou seja, ele sabe para quem ele vai se entregar, amar, se doar. Ele sabe. Paulo é um homem com propósito. Olha isso. Nós lemos em Efésios 3, do verso 7 ao 9, o seguinte, olha esse trecho. Paulo dizendo acerca da graça que ele recebeu. Ele fala: eu recebi isso, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Paulo aqui ele está falando: eu sei da minha vocação, eu sei da minha missão, eu tenho um propósito. Qual é o teu propósito, Paulo? Cara, meu propósito é falar de Jesus para os gentios. Falar que antes o pacto era só com os judeus, agora todo mundo entra na lista de Deus. Não importa, ele não está olhando o RG, qualquer pessoa. Você pode ser judeu, pode ser gentil, não interessa. E eu estou fazendo isso e é nisso que eu quero gastar minha vida. E é esse o meu propósito. É isso, Paulo, é isso. Qual é o teu propósito? Pregar. Para quem? Gentios. E quem te chamou? Jesus. Clareza. O cara tem propósito. Gente, ter propósito, viver com propósito é tão importante. Eu digo primeiro que propósito é importante, e aqui eu deixo duas considerações iniciais sobre propósito, 2 razões pelas quais viver com propósito é imprescindível. Primeiro, porque propósito nos dá direção. Propósito, anota isso, nos dá direção. Aqui na vida do Paulo, é isso que eu vejo. Porque ele tinha propósito, ele tinha direção. A direção não vem antes do propósito. Tem gente que pede por direção e diz: Deus, eu não entendo porquê, eu não sei qual a direção que o Senhor quer. Você primeiro tem que ter propósito, porque a direção acompanha o propósito. A direção acompanha o propósito. É isso. Paulo, porque sabia para onde ia, ele conseguia discernir por onde ele devia ir. É aquela cena de Alice no País das Maravilhas, que o gato fala com a menina, com a moça, e diz para ela: ô Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas contrário também é verdadeiro. Se você sabe para onde você está indo, você sabe o caminho. Tem trilha, tem caminho que você vai olhar e vai falar: não, muito obrigado, aí não é caminho não, é atalho. Para mim não vale, isso daí não vale. O propósito nos dá direção. O propósito, olha isso, ele corta opções. Ele afunila opções. Porque uma das grandes desgraças na vida de um ser humano é ele atirar para todos os lados. É ele ser um pouco de tudo. E é absolutamente nada de uma coisa só. Olha isso. Quantas pessoas assim estão atirando para todos os lados, tentando em todos os lugares, batendo em várias portas, não tem discernimento para enxergar: isso aqui é uma boa opção, mas não é para mim, é um bom convite, mas não é para mim, é uma proposta, mas não se alinha com o propósito.
E o propósito faz você enxergar que tem coisa que é proposta, tem coisa que é propósito. Tem relacionamento que é proposta, tem relacionamento que é propósito. Tem conexão que é proposta, tem conexão que é propósito. Ele é bonitinho, mas é proposta, não é propósito. Está entendendo? Você está entendendo? Gente, propósito nos dá direção. Propósito nos dá direção. Propósito nos aponta o caminho aí, ó. Falando, é para lá que eu estou indo. E infelizmente, olha, tem gente que eu vou ter que dar um tchau no meio da caminhada, porque eu vou ter que falar, ô amiga, é porque eu estou indo para lá. Você está indo também para lá? Não, não estou indo para lá. Então, foi bom, foi muito bom até aqui, a consideração fica, o respeito fica. Quando precisar de mim, você sabe. Está aí meu telefone. Mas o meu tempo, a minha energia, o meu foco, está lá. Está lá. Eu preciso continuar caminhando para lá. Tem amizade que é suicídio de propósito. Tem relacionamento que é suicídio de propósito. Tem trabalho que é suicídio de propósito. Eu não vou nem continuar porque a lista é longa. Mas quem tem propósito tem direção. Quem tem propósito recebe essa dádiva maravilhosa, que é a capacidade de discernir para o que vale a pena dizer não. Porque nós somos muito bons em identificar para que devo falar sim, mas somos muito, muito fracos, débeis em conseguir falar não. É interessante, mas não. É um negócio bacana, mas não. Não. Porque eu estou indo para lá. Propósito me dá direção. Não apenas me dá direção, olha isso. Propósito nos dá resiliência. Eu falei do apóstolo Paulo, que aqui em Efésios 3, deixa muito claro que ele tem muito claro o propósito dele. Se não, Efésios 3 é só uma das passagens. Você pode recorrer a Atos capítulo 20, você pode ir para Romanos capítulo 15. Todas essas são passagens em que Paulo ele vai falar do seu propósito, porque é algo que estava na ponta da língua. É algo que estava na ponta da língua. E gente que tem propósito é assim, você bate o olho na pessoa e fala, tem propósito? Qual propósito? E quem tem, facilmente diz, é esse. E aí o Paulo, que eu falei que tem propósito mesmo, esse cara aqui passou poucas e boas. E foi o propósito um dos ingredientes para a sua resiliência. Gente, olha isso. 2 Coríntios 11, 25. Paulo fazendo uma espécie de autobiografia do seu sofrimento. Ele fala da sua dor, do seu sofrimento, assim, olha isso. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, por amor a Cristo. E por aí vai, ele continua. Eu vou parar por aqui. 3 vezes açoitado, 3 vezes o naufrágio. Eu não sei você, mas se o Paulo entrasse num barco, eu podia estar dentro do cruzeiro. Eu falava para o capitão, eu estou saindo. Porque esse Paulo aí já afundou 3, irmão. O navio que o cara entra, afunda. Você vai me dar licença. Você tem noção das dores, do sofrimento, dos enfrentamentos, das resistências que o Paulo passou, e mesmo passando por tudo isso, ele passou com o peito erguido, com a cabeça erguida para cima, os olhos fixos no alvo, como ele fala em Filipenses acerca da sua jornada, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu continuo caminhando para o prêmio da soberana vocação. Sabe o que é? É Paulo dizendo, eu estou fraco, mas eu tenho um propósito, eu estou sendo perseguido, mas tenho um propósito, pressionado, mas tenho propósito, aparentemente desencorajado por outros, mas eu tenho propósito, eu tenho propósito, eu tenho propósito. Em Cristo há propósito, em Cristo é preciso ter propósito. Um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, ele escreveu num dos seus livros, Em Busca de Sentido, o título do livro, Em Busca de Sentido. Ele escreve a sua experiência nos campos de concentração nazista, especificamente a experiência dele e a experiência que ele pôde observar em Auschwitz. Auschwitz nós sabemos que foi um campo de concentração terrível, muito cruel. Não é nem preciso mergulhar na história para saber
que aquela foi uma experiência trágica, horrenda, do pior tipo. E ali, ele como psiquiatra, como um homem da saúde mental, um estudioso da saúde mental, ele passa por aquela experiência do campo de concentração e começa a avaliar quem conseguia resistir ao sofrimento da melhor maneira, quem conseguia atravessar a dor da melhor maneira, quem conseguiu triunfar aos horrores nazistas. E ele percebeu um ponto em comum entre aqueles que triunfavam, que venciam. Ele percebeu que aqueles que conseguiam enfrentar melhor a dor e o sofrimento dos campos de concentração eram pessoas que buscavam, que achavam, que conseguiam identificar e viver com propósito. Pessoas que viam sentido naquele momento. Pessoas que escolhiam olhar para aquele ambiente, olhar para aquele momento e achar um propósito, achar um sentido pelo qual vale a pena viver. E por isso, todos os dias acordavam e todos os dias aguentavam a tortura e todos os dias atravessavam tudo aquilo com resiliência. Porque o propósito deu a eles resiliência. Propósito. Eram pessoas, por exemplo, que no meio daquele campo de concentração acharam que, meu propósito, o sentido pelo qual estou aqui é ajudar outros, é ajudar os enfermos, os idosos, os mais adoecidos. E por isso, enfrentaram com tanta resiliência a dor, as lágrimas, as perdas daqueles campos de concentração. Amigos, sei que a pandemia que vivemos, o tempo do coronavírus, Covid-19, está longe de ser um Auschwitz. Está longe de ser um campo de concentração, longe. Mas eu fico me perguntando se você, se eu, temos buscado propósito no meio do olho do furacão. Porque nós temos pedido muito para Deus socorro. E eu creio nessa oração, é legítima. Pedir socorro, 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 Senhor, socorro, é legítimo. Mas eu fico me perguntando, por que não pedimos mais por propósito? Sim, eu estou no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, está doendo, está me apertando, está me pressionando. O barco está naufragando, é naufrágio mesmo. Não sei quando acabará, é tudo incerto. E a gente pede por socorro, eu sei. Faz todo sentido pedir por socorro. Mas também vale a pena pedir por propósito. Senhor, me ajuda a ser como Paulo fala aqui. Como Paulo se descreve. Me ajuda a ser um homem e uma mulher com propósito. Quando alguém olhar para mim e falar, por que no meio dessa pandemia você continua acordando? Por que no meio dessa pandemia você continua perseverando, sonhando, se reunindo, projetando, orando, louvando? Por quê? Porque eu tenho um propósito. Eu sei quem me chamou, para o que me chamou, para quem Ele me chamou. Propósito. Ora, eu poderia passar aqui o dia falando sobre propósito. Há tanto a ser falado sobre propósito. Eu escrevo um pouco mais sobre isso no meu livro Novo Eu. No capítulo 9 eu falo sobre propósito. Identificar, discernir, encontrar propósitos pessoais. Mas na carta aos Efésios, que é o chão da nossa reflexão, que é a trilha pela qual hoje nós temos tentado nos encontrar, em Efésios, eu não consegui encontrar, não consegui discernir muito sobre os nossos propósitos pessoais, aqueles específicos, aqueles que Deus chamou você para cumprir, você, não outras pessoas, você. Esses propósitos específicos, não é muito sobre isso que Efésios nos fala, mas Efésios nos fala bastante sobre propósitos gerais. Propósitos que todos nós que estamos em Cristo, nós temos. E eu queria deixar com você aqui três princípios que Efésios nos fala sobre esse propósito geral. 3 princípios que Efésios nos fala sobre viver, andar, existir com propósito. 3 princípios. E eu queria que você guardasse no seu coração. O primeiro
é que o seu propósito não é sobre você, e sim sobre a glória de Deus. O seu propósito não é sobre você, é sobre a glória de Deus. Se você deixar a sua Bíblia aberta em Efésios 1, você poderá encontrar pelo menos 3 menções que Paulo faz em Efésios capítulo 1, acerca da glória de Deus. Por exemplo, Efésios 1, no versículo 6, ele diz que Deus ele nos predestinou, nos adotou por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Anota isso. Ele nos chamou para o quê? Para qual fim? Para qual propósito? Ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça. No versículo 2 ele repete a mesma coisa. Ele diz, para que sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 14 ele aparece mais uma vez com a mesma expressão. Ele diz, nós que somos povo de Deus, nós que temos a garantia da nossa herança até a redenção, nós que pertencemos a Deus, nós somos para o louvor da sua glória. 3 vezes Paulo repete a mesma expressão. Deus nos chamou para o louvor da sua glória. Sabe o que é isso? Isso é Deus falando comigo e com você, falando, meu filho, o teu propósito não é sobre você. Seja lá qual sejam os teus propósitos específicos, aquelas contribuições que só você vai deixar na história. Saiba de uma coisa, nunca será sobre você. O seu propósito é sobre a minha glória. O teu propósito é sobre glorificar a Deus, dar glória para Deus. Então se você vai abrir a tua boca e falar, olha João, eu sei o meu propósito, eu sei a contribuição que eu devo deixar na história, o legado que eu devo construir, sabe? Pois então eu te pergunto, passa pelo crivo da glória de Deus? É para a glória dEle? É para o louvor dEle? Porque nós vivemos em um mundo em que somos tentados, somos seduzidos a buscar a glória de muitas coisas. Na rede social nós buscamos a glória da nossa fama, no dinheiro nós buscamos a glória do nosso status, na empresa nós buscamos a glória da nossa carreira. Mas sabe o que acontece? É que nada disso é plano, é propósito dele para nós, uma vez que ele nos chamou foi para a glória dele. Nada disso é fim, tudo isso é meio, gente. Deus nos chamou, olha isso, e nos convidou para viver uma vida na qual Ele é o centro, uma vida teocêntrica, uma vida onde Deus escuta, Deus tem planos, Deus tem um plano redentor, Deus está fazendo a história caminhar em direção a esse plano redentor. Depois leia em casa Efésios capítulo 1, meu irmão, leia em casa Efésios 1, você vai entender esse plano de Deus. Ele tem um plano de fazer convergir em Cristo Jesus, Ele tem um plano de fazer tudo estar debaixo do poder do senhorio de Cristo Jesus. Ele tem esse plano e Ele convida você a fazer parte do plano dele. Não é Deus que entra no teu plano, é você que entra no dele. Não é Deus que se encaixa, que se enquadra, que encontra uma brechinha para se enfiar no seu plano, no seu propósito. Não, é você. É você que se encaixa, você que se amolda ao plano dele, você que se amolda a ele, porque a glória é para ele, o louvor é para ele, o fim é ele, o objetivo é ele. Eu escrevi assim: a vida centrada em si mesma é marcada por apetites medíocres, por frustrações existenciais. A vida centrada em si mesmo é marcada por essas dicotomias terríveis, desgraçadas. Olha, nós nos tornamos populares e miseráveis, famosos e depressivos, prósperos e angustiados, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós procuramos no transitório o que apenas o eterno pode nos conceder. É para a glória dele, é para a glória dele. A segunda coisa que Efésios me fala é que o meu propósito não é sobre mim, o meu propósito é sobre servir pessoas. O seu propósito não é sobre você, é sobre Deus, é sobre a glória de Deus. 2, o seu propósito não é sobre você, é sobre servir pessoas. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós. Para fazermos boas obras. Você está em Cristo? Tá. Então tem propósito aí. Boas obras. Boas obras. Boas obras, gente, é boas obras mesmo. É agir em benefício do outro. É fazer a tua vida prestar para o outro, para o próximo, para alguém. Sinal, esses dias eu estava estudando sobre a vida de Dietrich Bonhoeffer, a teologia do Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor na Alemanha nazista, um homem de uma biografia fenomenal, um mártir da igreja, um homem inspirador, homem de Deus, homem de fé, símbolo de fé, de resistência. Bonhoeffer, ele escreve assim, ele diz: o cristianismo só é, olha isso, o cristianismo só é quando ele o é para o outro. O cristianismo só é quando ele o é para o outro. Não tem essa assim, o João é cristão para ele, com ele mesmo. Onde é que o João é cristão? O João é cristão com ele, na cama dele, na rede, olhando para o céu. Sou cristão. Não. Você só é cristão no outro. Você só é cristão com o outro. A sua fé em Jesus só faz sentido, só é viva, só se manifesta no outro. Então, se você não é cristão com o outro, você não é cristão de jeito nenhum. É isso que o Bonhoeffer falou. É isso que Paulo está dizendo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que fazer boas obras. Não por obrigação, mas porque é fruto. É fruto, a macieira da maçã, laranjeira da laranja. Não é assim? Mamoneira, não tem nem mamoneira, eu acho, né? O pezinho que dá mamão. Dá mamão. Então, e o cristão dá o quê? O cristão dá amor. O cristão dá misericórdia. O cristão dá solidariedade. É por isso que nesse tempo de Covid-19, olha isso, igreja, olha aqui para mim. Nesse tempo de corona, nesse tempo de Covid, o pessoal tá, sabe, todo mundo desesperado. E a grande questão é quando volta, quando o comércio volta, quando a igreja volta. Olha, eu vou te contar, toda semana aparece uma pessoa me mandando mensagem: pastor, a igreja volta quando? Meus irmãos, você não está entendendo, a igreja nunca saiu do ar. Ela não vai voltar. A igreja está lá, a igreja continua. Está aqui agora. Eu fico me perguntando assim, meu Deus, a questão não é quando volta isso, volta aquilo. A questão é o que a gente vai fazer agora. O que a gente está fazendo agora para ser luz, para ser farol, para ser sal. Porque é no meio do caos, da escuridão, que a igreja tem que brilhar. É nesse tempo, olha isso, é nesse tempo que nós estamos descobrindo se nós somos uma casa de show, se nós somos uma casa de eventos, ou se nós somos igreja. Porque se nós somos igreja, templo fechado não nos para. Se nós somos igreja, está reunido ou não está reunido, não nos para. Nós vamos ligar, nós vamos convidar, nós vamos chamar, nós vamos nos importar, nós vamos abençoar, nós vamos dividir. É tempo de solidariedade. É por isso que eu digo, meu irmão, se Deus tem te abençoado, você costumava dar X, dê 3X. Eu já sou uma pessoa generosa. Deus tem te abençoado. Deus tem colocado a mão dele sobre você, tem feito os teus celeiros serem fartos. Pois então, vá fazer uma coisa. Vai achar gente para abençoar. Deus tem te abençoado, Deus tem te concedido, Deus tem colocado semente na tua sementeira. Pois então, se você contribuía com X, contribua na sua igreja local com 3X, com 4X. É tempo de generosidade, de solidariedade, é tempo de dividir. É tempo de servir. Esse é o nosso propósito. Vai abençoar, irmão. Vai dividir. Cara, tu é produtor de conteúdo digital. Então para de só ficar fazendo posts para arranjar seguidor. Transforma os teus posts em plataforma para abençoar pessoas. Porque é sobre servir pessoas. Você é empresário? Você é empresário? Pois então, para de vender produto e para de vender serviço. O produto e o serviço é meio para você cumprir o propósito. O propósito é abençoar pessoas, é servir pessoas, é transformar a sociedade em algo melhor, é fazer com que o teu serviço alavanque a comunidade à tua volta. Não é que tudo vai ser de graça não, tá? Você vai continuar vendendo.
mas o propósito é maior. O propósito é maior. Enquanto o louvor volta, se bem que eles já voltaram, então vamos só orar. Já está tudo aqui a postos. Eu vou ler o último versículo, Efésios 2:22. Terceiro e último princípio. Ele diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É o terceiro para. Eu disse: propósito de Deus para a glória de Deus. Propósito de Deus para mim e para você, para servir pessoas, está lá, boas obras. E agora por último, propósito de Deus. Seu propósito não é sobre você, e sim sobre ser morada de Deus com toda a igreja. Com toda a igreja. Sabe por quê? Porque o Paulo está falando aqui em Efésios, nesse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 2, no verso 22, que nós somos como que tijolos. Ele está juntando todo mundo, está juntando a minha vida com o Carlinhos, com o Daniel, com a Carol, está entendendo? Com o Lucas, está juntando cada um de nós, está formando uma grande casa, que Ele vai encher com a presença dEle, com a glória dEle, com o Espírito dEle. Esse é o propósito. Propósito, amigão, o propósito é eu e você sermos pessoas que juntos, não é separado, não é individualmente, juntos, formamos uma comunidade que o Espírito Santo preenche e a glória de Deus se manifesta através de nós nesse mundo. Tá aí. Quer saber sobre propósito? É isso. 3 princípios. Propósito de Deus é você viver para a glória dEle. É você viver a serviço de pessoas. É você viver para, junto com toda a igreja de Jesus, construir essa morada linda que não é feita de pau nem de pedra, é feita de gente, de corações, de mentes, de mão, de sangue. É essa casa que o Espírito enche e manifesta a glória dEle. É isso. Então hoje eu quero fazer essa pergunta que eu tenho feito desde o começo aqui da nossa reflexão para você. E a pergunta é: você tem um propósito? Você vive pelos propósitos de Deus? O que te arranca do conforto, o que mexe com você, o que dá combustível para você de manhã, são os propósitos de Deus. São os propósitos de Deus. Hoje há um convite de Deus. Viva para o propósito dEle. Viva pelos propósitos dEle. Aí onde você estiver, ore comigo.